Graça e paz. Vamos para o nosso texto? Vamos? Vamos fazer a leitura que está aí em cima, logo abaixo do título, que é 2 Coríntios 5,15. Vamos lá juntos? E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos fazer uma oração? Pai, mais uma vez, em Tua presença e debaixo dos Teus cuidados, da Tua orientação, do Teu governo, nós nos colocamos. E nesse momento, Pai, nós te pedimos para que o Espírito Santo venha revelar a palavra de Deus nos nossos corações. Porque a nossa alma tem sede por Jesus Cristo. Obrigado por este momento, entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Está consumado um título daquele brado, aquele grito dado por Jesus Cristo quando na cruz Ele entregou o Espírito. E ali Ele disse, está consumado. O que significa isto? Que está tudo pronto. Está tudo feito. Não resta absolutamente mais nada. Tudo está consumado. E aí nós vamos pedir a Deus que nos mostre, que nos revele isto, essa riqueza, essa expressão está consumada. Há dois aspectos que nós precisamos saber quando contemplamos a obra realizada pelo nosso Senhor Jesus naquela cruz. Primeiro, o que o nosso Senhor fez por nós. Segundo, o que Ele está fazendo em nós. O primeiro aspecto é objetivo. É histórico. Está, a princípio, do lado de fora. Agora, esta obra realizada ali, esse aspecto objetivo, precisa ser internalizado, experimentado. Então é o lado subjetivo. Ele morreu por nós. Aquela obra tem que ser internalizada, experimentada. No primeiro aspecto, temos a expiação. A obra da cruz, como a expiação, o perdão dos nossos pecados. No último, o crescimento, a evolução desta experiência. O nascer de novo, ele evolui, porque ele cresce em Cristo. Vamos considerar o que Ele fez por nós. Por sua preciosa morte expiatória, Ele supriu plenamente tudo o que dizia respeito à nossa condição como pecadores. A expiação dele se relaciona à nossa condição. Todos nós nascemos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque nós somos pecadores.
Ele carregou os nossos pecados e os levou para todo sempre. Aí, Hebreus 9, 27 e 28, vamos ler juntos? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Uma vez, ele veio, há 2000 anos atrás, ele veio para tirar o pecado do mundo. E agora, a segunda vez, ele vem para tirar os nascidos de novo do mundo. Aí já é um julgamento. E aí nesse texto faz uma alusão que ao homem, ou aos homens, está ordenado morrerem uma só vez. Então aí nós temos aqui um texto afirmando que o homem morre, depois vai ser julgado. E essa história que morre, depois volta, cai por terra, é baseado na palavra de Deus. O Senhor não só levou o nosso pecado, como também a culpa pelos pecados cometidos. Vejam só, ele não só levou o nosso pecado, a fonte, a fábrica produtora de pecados. O remédio para a fonte é a cruz. O remédio para a fonte produtora de pecados. Pecado é uma coisa, pecados é uma outra coisa. A princípio, a cruz, o objetivo da cruz é liquidar com a fonte produtora de pecados. E o sangue lida em purificar os pecados outrora cometidos. Nós, nascidos de novo, precisamos desta segurança. Porque mesmo nascidos, podem viver debaixo de culpa pelo passado. O que o velho homem produziu? Pecados. O velho homem morreu. Mas aí fica a história. A história do velho homem fica gravada na nossa mente. E que Deus, por graça, vai desconstruindo, tirando isto. Mas muitos nascidos de novo vivem à base do passado. O sentimento de culpa. Não esqueça que o sangue purifica os pecados cometidos outrora. E a cruz lida com aquilo que nós somos. Devemos saber, com base na autoridade da palavra de Deus, que todos os nossos pecados foram lançados sobre o nosso Senhor Jesus e tirados da vista de Deus para todo sempre. Do ponto de vista de Deus, Ele lançou todos os nossos pecados no corpo do Senhor Jesus Cristo. E para sempre. O nosso Deus se desfez deles de um modo cabal, completo. Está consumado, está feito, está realizado. E veio satisfazer todas as exigências do seu trono e de todos os atributos de sua natureza, que é santa. Não pode compartilhar com o pecado. Então Deus julgou o pecado no Filho dele. Não só julgou, como jogou, lançou sobre Jesus Cristo aquilo que era nosso, sobre o Filho dele. Vamos ver aí Colossenses capítulo 2, 3, 14 e 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vitória completa ali realizada pelo nosso Senhor Jesus na cruz. Perdoando, veja lá, todos os nossos delitos, todos, não alguns. Aquele que é chamado de delito cabeludo, aquele que não é cabeludo, todos. Não há grau, não há gravidade para a graça de Deus, todos. E riscou, cancelou todo o escrito de dívida. Dizer que o nascido de novo não deve nada para Deus, está aqui na Bíblia. Nenhum sentimento de culpa, porque a cruz foi um momento em que Deus riscou. Ele, em Cristo, pagou toda a minha dívida. A nossa dívida, a sua dívida foi paga ali no corpo do Senhor Jesus Cristo. Não foi uma brincadeira quando Jesus disse: tudo está consumado, tudo feito, tudo realizado. Nosso Senhor Jesus recebeu em seu corpo os nossos pecados. Esta é a essência e o centro, o âmago de toda a questão. Deus nos colocou aonde? Em Cristo. Deus colocou você em Cristo. E eu, quando for levantado da terra, todos, ele atraiu a quantos? Todos. E você está nesse todos? Então, o que aconteceu com você? Você morreu. A dívida foi paga. Está ali. Ele atraiu todos. Aí você bota seu nome nesse todos. Aí você descobre que nesse todos, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos julgando isto, que Cristo, que um morreu por todos, logo todos, é uma conta de matemática, de chegar. Ele atraiu a todos, no corpo dele naquela cruz. O que aconteceu com Cristo? Morreu. Se você estava dentro dele, o que aconteceu com você? Você morreu. Acabou. Deus nos colocou em Cristo, Ele nos diz isto em sua palavra. Verdade que se assenta em sua própria essência. Deus não pode mentir. Tem um texto que diz isso, lá no Velho Testamento. O Deus que não pode mentir. Assim, a alma ansiosa pode descansar como uma criança amamentada que descansa no colo de sua mãe. Aqui, quem tem essa experiência como mãe, sabe que logo depois de uma boa mamada, o bichinho dorme. Ele dorme. A Bíblia fala que Deus tem um nome no Velho Testamento, o El Shaddai. É o Deus que amamenta. E quando você se alimenta da verdade de Deus, você descansa. O descanso pela verdade de Deus. A nossa alma ela é agitada. A nossa alma, mesmo depois do novo nascimento, mesmo depois da experiência de regeneração, a nossa alma quer realizar alguma coisa. E essa alma precisa descansar na realização que já foi feita por Jesus Cristo. Aí você fala assim, bem, se a minha alma descansa, não confunda essa história aí, aí eu estou descansado. E esse conceito que o descanso está gerando gente sem o que fazer, mas não é por aí. A alma descansa e o Espírito usa a alma para manifestar aquilo que Deus já fez em Cristo. É uma obra que vem do Espírito, é uma realização espiritual. A alma descansa, a alma simplesmente revela, ou passa a ser um canal daquilo que Deus fez
lá no nosso espírito, a revelação que tudo já foi feito no nosso espírito, a nossa alma deve usufruir, deve descansar por essa verdade. E no descanso, o Espírito Santo traz aquela realização, passando pela alma e externalizando para o mundo. Então não é aquela história, é uma graça que já foi muitas vezes falado, uma graça barata. Não é não. É uma alma que descansa numa graça. E uma graça que realiza naquele que está descansado. Essa verdade pode ser recebida com singeleza e simplicidade pela fé. É pela fé. E fé, a Bíblia define como convicção, a certeza de fatos que não se veem. Não é sentimento. Eu sinto que eu já fui crucificado. Está errado. Uma vez eu fui atender uma pessoa que dizia assim: Humberto, eu não sinto que eu morri. Era um médico. Ele estava lá no HU, e eu fui lá conversar com ele. Ele disse: eu não sinto que eu morri. Eu falei: desde quando o morto sente alguma coisa? Aí, como médico, ele entendeu mais rapidamente. Mas não é sentimento, é fé. Fé que tem como ponto de apoio a palavra. Está escrito. Não foi isso? Jesus não foi tentado? Como foi que ele venceu a tentação? Está escrito. E a gente quer vencer não no muque, na força, no argumento. Senhor, eu sou teu servo há quantos anos, eu te sirvo, eu oro. Esse argumento não vale nada. A nossa vitória está simplesmente na revelação de Deus, que o nascido de novo se apropria pela fé. Nós não somos salvos pela fé. Não é salvação pela fé. Nós somos salvos pela graça. Que a graça nos dá fé para crermos naquilo que Deus já fez. Ele não vai fazer mais nada. Ele já fez tudo na pessoa de Cristo. Vamos ler o texto de Hebreus? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. É fiel. O resto eu não sei. Das as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. É fiel. Sei que em todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja Deus, que Ele é fiel. Olha, está falando para um nascido de novo, tendo o coração purificado de má consciência. Vocês sabem que o sangue purifica os nossos pecados cometidos, passados. E o sangue está purificando a nossa consciência de obras mortas. Há um texto lá em Hebreus que fala que o Espírito Eterno, pelo sangue, purificará. É uma ação contínua. Eu preciso deste sangue agora, você também precisa, para que a nossa consciência seja lavada das obras, das más obras, obras mortas. Por exemplo, orar sem fé é uma obra morta. Aí o sangue atua purificando a nossa consciência. Você cometeu um negóciozinho que não bateu e está ali incomodando, obra morta. E o sangue, esse Deus maravilhoso que nos cercou de tudo.
do passado para você não ficar lembrando dos pecados outrora cometidos. Não viva aí olhando para trás. Já foi. O nascer de novo tem outro olhar. Não para trás. Mas hoje eu cometo, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, cometo determinadas coisas, obras mortas, que o sangue se encarrega de purificar. É uma purificação diária. Nosso Deus planejou assim, e assim Ele o fez. Tudo vem de Deus, do princípio ao fim. E nós tão somente temos que descansar. Como sabemos que Jesus levou os nossos pecados, e a nós mesmos em seu próprio corpo sobre o madeiro? Pela mesma autoridade que nos diz que tínhamos pecados para serem levados. É natural. Deus, em seu infinito e inigualável amor, nos assegura a nós, pobres e culpados pecadores, merecedores do inferno, que Ele mesmo cuidou deste assunto. Os nossos pecados foram colocados sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus cuidou deste assunto, não é o homem. O véu foi rasgado de cima a baixo. A visão de que começou lá de cima, não é de baixo, daqui para baixo. É de cima para baixo. Então Deus cuidou desse assunto. Deus colocou os nossos pecados em Jesus. Vamos ler aí o texto de Isaías? Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De nós todos. A graça é inclusiva, a graça não exclui. Nós excluímos as pessoas, mas a graça não. A graça inclui a todos, incluiu a você. Você que tem dúvida no coração. Será? A palavra de Deus está aqui. Que Ele colocou você lá em Cristo. Está escrito. É assim que se apropria da verdade. Está escrito, sai daqui. Porque o acusador, ele vem logo em seguida cochichar no seu ouvido que não, isso não é bem assim. Aí você aceita o não bem assim e vive debaixo da carga da acusação. E a Bíblia garante, a palavra de Deus nos garante isto. Está aqui, Jesus levou, está escrito. Se ele aparecer cochichando no seu ouvido, olha, não é bem assim, está escrito. Deus tomou o caso em suas mãos, sua glória estava em jogo, sua imaculada santidade, sua eterna majestade, as sublimes reivindicações do seu governo. Tudo isso tinha que ser satisfeito numa medida tal que eu glorificasse diante de anjos, homens e demônios. Deus podia ter nos mandado para o inferno por causa dos nossos pecados. Nós não merecíamos nada, absolutamente nada. O que você merecia? Nada. Merecíamos sim a punição eterna no profundo, escuro e sombrio abismo do inferno. Não reivindique graça, porque graça foi dada de forma gratuita. A graça é você tem que se apropriar daquilo que Deus fez. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu até, de forma presunçosa, cantaria diferente aquele cântico que nós acabamos de cantar. Eu te louvo porque tudo tu me dás, né? Eu te dou, é assim? Eu te louvo porque tudo tu me dás. Eu preferia cantar, eu te louvo porque tudo tu me destes. O louvor está relacionado àquilo que Ele já fez por nós. A adoração está relacionada àquilo que Ele é. A adoração é dizer, Jesus, eu te amo. Tu és sublime, Tu és santo, Tu és majestoso, Tu és o pão da vida, Tu és a porta, Tu és o caminho, Tu és a vida, Tu és o alfa e o ômega. Jesus, Tu és tudo isso. Aí você pode dizer assim, eu te louvo, porque
o Senhor realizou essa obra na minha vida. Então, aí eu não sei se os cantores podem fazer um arranjo, mas eu, na minha visão, eu canto, eu louvo por aquilo que Ele, não porque tu me dás, não, porque isso é um pouquinho mais de egoísmo. E se Ele não der nada para mim e para você? E se Ele não te der nada? O que você vai fazer? Vai ficar magoado? Oh, Deus não me deu nada e não vou louvar. Não é verdade? Então nós precisamos até corrigir alguns cânticos que a gente canta e não sabe. Mas eles não estão em culpa disso não, viu? Isso aí é cântico que já vem há muitos anos, a gente tem que, aos pouquinhos vai mudar. Mas graças sejam dadas ao nosso Deus, que em sua infinita misericórdia, ao invés de nos mandar para o inferno, por causa dos nossos pecados, enviou seu Filho para ser a propiciação por esses mesmos pecados. E no desdobramento do maravilhoso plano de redenção, vemos Deus Santo tratando da questão dos nossos pecados e executando juízo sobre eles na pessoa do seu tão amado, eterno e coigual Filho, a fim de que o pleno manancial do seu amor pudesse fluir em nossos corações. Eterno e coigual, porque Jesus é Deus, Jesus Cristo, Jesus homem, Jesus Cristo Deus. Coigual porque eu e o Pai somos um. Agora, na condição de filho, lá na eternidade passada teve uma reunião. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três se reuniram e decidiram colocar o projeto, o plano, com relação ao homem, com relação ao pecado. Aí o Filho, voluntariamente, disse, olha, eu vou, eu aceito. Se acontecer isto, eu estou aqui pronto. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Deus amou o mundo de tal maneira, indescritível. Não dá para definir. Porque no dia que você definir o amor, você está definindo Deus. Porque Deus é amor. Então Deus deu graça. O que é amar? Amar é se dar. E o outro merece? Não. Mas amar é isso. Aquele merece o quê? O inferno. Mas eu vou amar. O que nós merecíamos? O inferno. Você merecia o inferno. Eu mereci o inferno. Todos nós. Agora Deus resolveu nos amar. E se deu. Uma das definições do amor é isso. Amar é se dar. Ele se deu por mim e por você. Não merecíamos nada. Ele prova o seu amor, conforme o texto que nós lemos ali. Quando nós éramos ainda pecadores, Ele nos amou. Amar o amável é muito fácil. É muito fácil amar o sujeito que é agradável. E aquele que não é agradável? E aquele camarada chato? Aquele irmãozinho chato, de galocha, que você tem que amar com o amor dele. É você comprar um carro do último tipo com um cheque de um milionário. Você nem vai pichinchar. Então você vai amar esse camarada com o amor dele, de Deus, derramado em nossos corações. Amar aquele que você sabe que não te ama, não gosta de você. Portanto, isso deve trazer paz à consciência se tão somente for recebido com simplicidade de fé. Uma fé simples, singela. O que é fé? Está escrito. Não discuta. Não fique discutindo a fé. O Senhor Jesus carregou nossos pecados em seu corpo naquela cruz e agora está coroado à destra da majestade nas alturas. A justiça eterna coroou sua bendita cabeça com um diadema de glória como consumador de nossa redenção. Um Cristo coroado e uma consciência limpa estão na bendita dispensação da graça.
na dispensação da graça, essa graça que nos foi dispensada em Cristo. Um Cristo exaltado e uma consciência limpa por causa da graça e da exaltação dele. Porque ele foi exaltado. Porque Cristo foi exaltado? Porque ele consumou tudo. Se ele não tivesse consumado, ele não teria sido exaltado. Né? Ele não fraquejou. É verdade. O fundamento do nosso descanso está na pessoa de Cristo, na sua obra realizada ali na cruz. E por esse fundamento, as nossas almas podem entrar em perfeito descanso. Esta é a posição absolutamente firme que o nascido de novo ocupa. Queridos, amados de Deus, essa é a posição. Descanso. Jesus é o nosso descanso. A bendita pessoa que habita no nosso espírito. Então, nossa alma deve descansar, baseado naquilo que Ele é e do que Ele fez. Falamos da preciosa obra que o nosso Senhor Jesus Cristo consumou por nós, que é o lado objetivo, levando os nossos pecados e condenando o pecado, assegurando-nos perfeita remissão e a libertação de nós mesmos, remissão do que nós fizemos e libertação de nós mesmos. Tá? São duas coisas. A remissão, Ele apagou todos os nossos pecados que nós fizemos e a libertação de nós mesmos. O cristão é aquele que não está apenas perdoado, mas livre. Esse é o aspecto da expiação. Ele nos libertou e nos tornou livres. Nós somos livres em Cristo, livres não para libertinagem, mas livres para permitir que o Espírito Santo revele, manifeste a beleza, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Livres nele, não libertinagem, mas uma liberdade em Cristo, não para fazer o que quer, porque agora se você foi comprado, conforme o texto que nós lemos no início, pelo bendito sangue, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Você não é dono do seu nariz. Agora Ele manda em você. Essa é a obra realizada por Cristo naquela cruz. Cristo morreu. Cristo morreu, é verdade. Agora o que o texto é? O cristão é aquele que não está apenas perdoado, mas liberto. Cristo morreu por nós e nós morremos nele. O nascido de novo é agora uma nova criatura que passou da morte para a vida. A morte não tem mais domínio. Agora a morte física ainda existe, mas ela também já foi vencida na ressurreição. Essa história, a esperança é a última que morre, já morreu. Porque é uma ressurreição. Há uma ressurreição. Nós não devemos temer a morte física. Não deveríamos temer. Eu sei que faz parte da nossa finitude, o medo. Eu perguntei para uma pessoa, se diz assim, você crê que Cristo é a sua vida? Eu creio. E se Ele chamasse você para ir, para estar com Ele agora, o que você fala? Ah, não, agora não. Eu não sei porque tem tanta convicção da presença de Cristo e tem tanto medo de ser transferido. É uma transferência. A nossa realidade é lá em cima, não é aqui. Aqui é uma sombra de uma realidade que está por vir. E a gente teme tanto. É verdade, faz parte dessa finitude, mas deveríamos crer e ter essa bendita esperança e que há algo maior lá em cima. O nascido novo é agora uma nova criatura que passou da morte para a vida. A morte e o juízo ficaram para trás, e nada além da glória é o que se encontra diante dele. Ele possui agora uma posição imaculada e um futuro sem nuvens. Ai, o meu futuro agora não tem mais. Você vai passar, nós vamos ver um texto aqui para frente, vamos passar por um momento difícil, mas tem um caminho maravilhoso pela frente. Foi perdoado, foi liberto. E agora? Tem uma vida, não tem mais juízo. Vocês sabem que o nascido de novo não tem mais nada a ver com o juízo final. O juízo final é para quê? Para os incrédulos.
Lá, a Bíblia diz que nós vamos estar no juízo final, julgando o mundo. Agora, existe o tribunal de Cristo que é diferente do juízo final. O tribunal de Cristo é relacionado com o galardão que cada um de nós vai receber, conforme o que se manifestou no dia a dia aqui, pela vida de Cristo. Agora, tenha cuidado em querer conquistar o galardão na base da carne. Tem que ser uma realização que vem do Espírito. Eu preciso de galardão. Aí você vai arregaçar as mangas e aí vai dar com os burros na água. Vamos ler esse texto que está aí, Filipenses. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. O nascido de novo não fica olhando para trás, como um avião que não tem retrovisor. Ele olha para frente. Ele está sempre confiante. O mundo está pegando fogo. Deus pode me usar para jogar um pouquinho, uma gota d'água. Mas a minha esperança é Cristo. Esse mundo aqui, queridos, o planetinha Terra, essa coisinha aqui é como um Titanic. Isso aqui está afundando. Não fique pensando que se nós vamos, isso aqui vai estar afundando. Então, pega o colete, né, o salva-vida, e já, Cristo, com o carimbo já, com o visto, aquele carimbo pela cruz, o sangue derramado, convicção, porque ou com uma idade avançada, ou com meia idade, ou com pouca idade, a morte chega e aí você tem que estar em Cristo para não ser surpreendido, porque o problema de uma pessoa, eu sempre pergunto, fulano morreu, e a palavra estava firme na palavra, e quando a resposta não você não pode julgar, mas você fica triste, porque existe uma eternidade sem Deus. Agora o nascer de novo fica olhando para frente. Ora, se tudo isso é verdade para cada filho de Deus, e as Escrituras garantem isso, o que mais desejamos? O que mais você quer? Nada, quanto ao que somos. Não existe graduação na justificação. Justificado para sempre. Nada quanto ao que somos, nada quanto à posição que ocupamos, nem quanto à esperança que temos. Está tudo certo, está tudo resolvido. Justificados. Glorificação também, nós não precisamos fazer nada com relação à glorificação, já está tudo realizado. Há um momento certo que Deus vai nos revestir de imortalidade, da imortalidade. Em tudo isso possuímos a mais perfeita e absoluta perfeição. Todavia, nosso estado não é perfeito. Um paradoxo, perfeitos, mas não perfeitos. Olha, Paulo diz assim, avanço, não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Jesus Cristo. Com relação ao que Ele fez por nós, perfeito. Deus nos vê em Cristo, a perfeita obra de Deus em Cristo. Deus nos vê em Cristo perfeitamente, não há mais nada para se fazer. Mas o lado subjetivo, nós falamos até agora do objetivo, do lado subjetivo é que existe um caminhar, um andar diário. Por quê? Vamos lá. Aqui está o segundo aspecto, o nosso crescimento, o nosso andar. Continuamos no corpo, cercado de inúmeras fraquezas, expostos a inúmeras tentações, aptos a tropeçar e cair e nos desviar. Contudo, quero dizer para vocês aqui não se trata da perda de salvação, mas da alegria da salvação. O nascido de novo pode fazer o quê? Como é que é desviar? Deixar de olhar para Jesus Cristo e ficar olhando para as circunstâncias, porque a palavra pecar é errar o alvo.
Quando você erra o alvo, deixa de olhar para Jesus Cristo, você fica olhando para as suas imperfeições, você fica olhando para o outro, para outra pessoa, você fica olhando para as circunstâncias, aí você desvia o olhar. E as tentações, e muita gente, muito nascido de novo, aí sendo enganado e tentado, e muitas vezes consome, realiza a tentação. E depois Deus traz o espírito de arrependimento. Isso é uma realidade, mas é o nosso andar. Então é preciso que essa que nós chamamos aqui na frente, essa autorrealização de Cristo em nossas vidas. Não fique pensando agora porque você está perfeito diante de Deus e que seu andar é perfeito. Não, nosso andar ainda é um andar como uma criança que acaba de nascer, nasceu, mas não bota essa criança para andar. E quando ela começa a andar, ela tropeça, se machuca. Então, o nascido de novo, ele está progredindo, olhando para o alvo, mas ele tem um mundo aqui, em volta dele. Ele tem dificuldades. E aí Deus vai usar tudo isso para o nosso crescimento. Por nós mesmos, somos incapazes de ter um único pensamento bom, ou de nos mantermos por um momento sequer na bendita posição onde a graça nos colocou. Quantas vezes o nascido de novo fica duvidando daquilo que Deus fez? Será? Será que é assim mesmo? Será que Deus me vê perfeito em Cristo? Será que os pecados passados foram perdoados? É isso aqui. E aí o capeta, o inimigo, vem e bota na sua cabeça aí e você vive. Presta atenção, o nascido de novo não fica possesso, mas possuído por uma ideia maligna. São duas coisas diferentes. Vou explicar isso aqui. O homem, corpo, alma, espírito. O espírito nos dá consciência de Deus. Nós adoramos a Deus em nível de espírito, ok? A alma nos dá a consciência de nós mesmos. E o corpo, com relação ao ambiente. As três funções do espírito: comunhão, consciência e intuição. Você sabe que de repente vem no seu coração, lá no espírito, uma intuição que você não deveria fazer tal coisa. E às vezes você vai e faz. Aí você, meu pai, não era para ter feito. A consciência de que será que isso aqui está certo? Será que Deus aprova? E a comunhão, que é o lugar de adoração, de comunhão com Jesus Cristo. Ótimo. E a alma? A alma tem três elementos: vontade, mente e emoção. Todas elas, no nascido de novo, você tem o espírito regenerado, o Espírito Santo habitando sobre o seu espírito, mas uma alma que tem emoções, vontade e mente. E aí, Satanás, ele traz a acusação aonde? Na mente da minha alma. O que eu vou fazer com essa acusação? Ou eu me alimento dela e fico possesso com uma ideia. Tem gente que não consegue dormir, passa a noite rolando para um lado, para o outro, rolando por uma acusação, uma crítica, sabe, de alguém. E você rola para lá e rola para cá, e aquilo vai, você perde a noite, e aí você acorda irritado, levanta, não produz o dia inteiro, e sofre, está sofrendo nível de alma. É um ataque. É nascido de novo, mas está debaixo de uma acusação, entre aspas, possesso por uma ideia satânica. Vocês entendem isto? Não possuído por um espírito maligno, porque o espírito maligno só pode ocupar o espírito do morto, do espírito morto. Mas uma vez regenerado, o espírito regenerado, não há possibilidade de o espírito maligno entrar. Mas o espírito maligno lança uma ideia na mente da nossa alma, e aí você passa o dia inteiro curtindo, ou sendo curtido com aquela ideia. Por isso que é necessário, pelo conhecimento da palavra, muitas vezes falar: sai daqui, capeta, em nome de Jesus Cristo. Não era assim que Abraão fez? Quando colocou ali os holocaustos, ele ficava o dia inteiro enxotando os animais. O sacrifício de Cristo no meu espírito. Agora, eu tenho agora a palavra de Deus e a necessidade de ficar enxotando. Sai daqui.
Um dia eu usei isso literalmente no meu carro. Eu estava carregando uma acusação na minha mente. Aí eu virei assim e falei, sai daqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma situação diária. E nós precisamos estar sempre alimentados da palavra. A palavra, quanto mais palavra. Quarta-feira nós falamos sobre isso. Quem que não tem medo? Medo do desconhecido, medo do futuro, medo do escuro, medo. Mas o Espírito Santo está ali pronto a dizer, não temas, eu estou contigo. Quem que não tem ansiedade? Fraqueza. O nascido de novo tem ansiedade, gente. Nasce de novo ansioso, que não dorme direito. E então, aí o Espírito Santo ministra no espírito dele, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Agora a minha alma encontra o descanso. Isso é paulatinamente, é todo dia, é dia a dia, levando sempre o morrer de Cristo. O morrer de Cristo é para enfraquecer esse poder natural que existe na nossa alma, mesmo depois de regenerados. Pois não, minha irmã? Os três. O Espírito é a consciência, intuição e comunhão da alma, mente, vontade e emoção. Agora não sei onde eu parei. Tá bom. Aqui não se trata da perda da salvação, mas da alegria da salvação. O desviar, o cair em situações, em ciladas do maligno. Nascer de novo está sujeito a cair nas ciladas do maligno. Ele arma. O diabo está sempre armando para o Filho de Deus. Ele está sempre armando. E às vezes cai. E aí ele tem que voltar. E a Bíblia, as 7 cartas escritas às igrejas, 5 pedem para arrepender, para que os crentes se arrependessem. Somente 2 que o Espírito Santo não pede o arrependimento. Esmirna e Filadélfia, mas as demais é arrependimento. Arrepender e voltar. Está falando para a igreja. Existe um arrependimento até coletivo. Um arrependimento pessoal e coletivo. Arrependei-vos. Arrepende-te e volta. Nós perdemos o primeiro amor. Então, arrependimento por perdermos a visão da centralidade de Cristo. Devemos ser conduzidos ao arrependimento. Não, meu filho. Não é perder a salvação. É perder a visão de Cristo, o centro, o foco dele. Uma pessoa nascida de novo pode viver em nível de alma. Esquecer que Cristo, o primeiro amor, ali dentro, o centro de todas as coisas, o nosso amado, e passar a amar a outras coisas. Amar muitas coisas e não amar a Cristo. Amar até mesmo a instituição. Tem gente que morre pela instituição, mas não morre por Jesus Cristo. Morre, às vezes morre por uma doutrina. Ama uma doutrina, mas não ama Jesus Cristo. Os fariseus, Jesus deu uma reprimenda neles. Você examina as Escrituras, examina a Escritura, buscando nela, encontrar nelas o quê? Eles estavam amando mais o quê? A vida eterna. Mas não, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Então é possível amar as coisas de Jesus Cristo, mas não amar a Cristo. Amar as coisas espirituais e não a Cristo. E nós perdemos alegria quando nós perdemos o primeiro amor, que é Cristo. Por nós mesmos somos incapazes, tá? Vamos lá. É verdade que temos vida eterna e que estamos ligados à cabeça viva no céu pelo Espírito Santo que foi enviado à terra. De modo que estamos eternamente seguros. Nada poderá jamais tocar nossa vida, ainda mais se considerarmos que ela está escondida com Cristo em Deus. Está segura, escondida, está ali. Vamos lá, Colossenses 3, 3, 4. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mas
Enquanto nada pode tocar nossa vida ou interferir em nossa posição, ainda assim, considerando que a nossa posição é imperfeita e que o nosso andar é imperfeito, nossa comunhão corre o risco de ser interrompida. E é por esta razão que necessitamos da autorrealização de Cristo em nós. Olharmos para Ele, voltarmos os olhos para aquilo que Ele já realizou por nós. Ele é o sumo sacerdote, aquele que está intercedendo por mim e por você. É uma autorrealização de Cristo na vida do nascido de novo. Então pode ser interrompida. Muitas vezes você tem que expulsar o... Você já tentou orar? Dizer assim, vou tirar esse momento em oração e ficar ali em comunhão com Deus? Você já experimentou o ataque que vem? Você já tentou fazer isso? O sofrimento que existe para você estar em comunhão com Deus? Em uma comunhão no Espírito, em que sua mente vai e roda e fica por tantos lugares. A perda de concentração. Aí quando você começa a orar, vem um pensamento. Coisas boas, não são coisas ruins. As coisas boas que nos tiram da comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente corre o risco. Nós corremos o risco. Então, nós precisamos do quê? Da autorrealização de Cristo. Dizer, Jesus, por misericórdia, a tua palavra diz que Deus nos chamou para a comunhão com seu Filho. Eu aceito esse convite, eu quero a comunhão contigo. Então, nós podemos perder essa comunhão olhando para as coisas. Olhando para uma série de coisas e não para Jesus Cristo. Aí fica aí todo agitado, a alma se agita, o teto vira uma placa de chumbo, sabe aquele sentimento que a oração não passa nem do teto, porque aquele dia foi horrível, aquele dia você não produziu, aquele dia foi difícil. A autorrealização de Cristo. A nossa posição não foi perdida, estamos em Cristo para sempre. Agora, no nosso dia a dia, nós corremos este risco, perdermos o contato, a comunhão com Ele. Ele está aí dentro, mas não olharmos para Ele. Entristecer o Espírito Santo, apagar, está tudo na Bíblia. E a Bíblia fala fugir de muitas coisas. Fugir da prostituição. Então a Bíblia fala. Por isso que graças a Deus, porque Cristo está fazendo o que significa esta autorrealização. Jesus atravessou os céus em virtude da expiação consumada e ali exerce continuamente sua perfeita intercessão por nós diante de Deus. Ele está ali com nossa justiça permanente a fim de nos manter sempre na divina integridade de posição e de relacionamento na qual sua morte expiatória nos introduziu. Sua ativa intervenção a nosso favor nunca cessa por um momento sequer. Por isso que nós estamos em pé. Por isso que eu estou aqui, você está. Por causa dele. A presença dele, o que ele fez. E agora é o lado subjetivo do que ele está fazendo em nós. Vamos ler Hebreus, um texto aí, capítulo 4, capítulo 9. Vamos lá? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, com grande sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, com grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, sem mediador, sem interferência, sem nenhum representante, é só Jesus, o sumo sacerdote, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Está ali. Quão precioso é tudo isto para o nascido de novo, que está sempre consciente, perfeita e dolorosamente consciente de sua fraqueza. Veja que ele está dizendo que compadece das nossas fraquezas. Fracos.
necessidade, de sua fraqueza, necessidade, debilidade e fracasso. Deus às vezes nos leva ao fracasso para obtermos o sucesso dele. Sempre o fracasso. Às vezes você faz um projeto bonito, e daqui a pouco você descobre que deu tudo errado. Verifique se não há mão de Deus aí para tirar aquilo que é nosso e estabelecer o que é dele. Em favor de quem está Cristo vivendo e atuando agora à destra de Deus? É uma pergunta. Será que é a favor do mundo? Não. Certamente que não. Pois ele diz, vamos lá? E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E quem são estes? Será que se trata do remanescente judeu? Não, esse remanescente ainda está para entrar em cena. Quem são eles, então? São os filhos de Deus, os nascidos de novo, lavados pelo sangue do Cordeiro e ponto de convergência do ministério sacerdotal de Cristo. Os salvos que estão agora passando por este mundo pecaminoso, sujeitos a falharem e a serem enganados a cada passo do caminho. Jesus não disse, falando do engano, que se possível enganaria até os escolhidos. Aí tem nascido de novo aceitando muita coisa enganosa. Nasci de novo achando que aquilo ali está certo. Bastou falar uma palavrinha bíblica, já, olha, cuidado com a sutileza, porque o engano vem sempre disfarçado. Isso aqui é uma lapiseira, não vale mais do que R$10. Comprei no camelódromo. Para eu enganar uma pessoa, o que eu tenho que fazer para vender com uma coisa valiosa? Quem sabe pintar de ouro? Para dizer que isso aqui é de uma lapiseira de ouro, para vender lá por $100, eu pinto de quê? De ouro. É a semelhança, é com a semelhança que você engana. Não é com o distante. O diabo não chegou lá de chifre, que a gente pinta o diabo de chifre, mas na verdade não tem chifre nenhum. Com a capa preta, que essa é a figura que Hollywood mostrou para o mundo. Com aquela capa preta que dá aquela... Não, ele apareceu com uma serpente. Com a serpente, que era um animal bonito. Se vestiu de serpente. Ele não vem a você, olha, eu vim aqui para te destruir, para mostrar para você. Não, não. Ele vem com sutilezas, com aquilo que é parecido. E enganar é uma arte. É uma arte. E o diabo sabe muito bem fazer isso. Há muita coisa parecida com o verdadeiro. Há coisas que vêm do espírito e coisas que vêm da alma. Muito parecida. Há um texto que vem do espírito e um texto que vem da alma. Uma pessoa pode ler um texto no nível de espírito e quebrantar um grupo. O outro pode ler o mesmo texto e não criar nada. Então nós precisamos ter cuidado com essa coisa que aparece, com a aparência. Então ele está dizendo que ele não roga a autorrealização dele na vida dos filhos. Jesus não está intercedendo pelo mundo, está intercedendo pelos nascidos de novo, pelos regenerados. Ele morreu por nós, para nos tornar limpos. Ele vive para nos manter limpos. Ele vive para nos manter limpos. Ele que faz isso. Por sua morte, ele expiou a nossa culpa. E por sua vida, ele nos limpa. Por meio da ação da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Vamos ler aí 1 João 5,6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Temos expiação e somos limpos. Expiação é perdão. Você foi perdoado completamente por Deus. Não há mais nenhuma dívida a ser paga. Você pode andar com a cabeça erguida. Pode deixar o capeta trazer para você, o diabo trazer acusação. Não há mais nada. Você já foi justificado. Andar de cabeça erguida. O seu passado que foi negro
terrível, foi purificado, foi perdoado, o seu alvo agora é Cristo, e que por essa autorrealização, que é a presença dele em nós, que é a obra subjetiva, ele está sempre nos mantendo limpos. E aí agora, cuidando dia a dia, temos expiação e somos limpos por meio de uma salvação, de um Salvador crucificado. A dupla fonte emanou do lado ferido de Cristo, morto por nós. O sangue é a nossa expiação, e a água acima da palavra, a nossa renovação. Agora aí somos renovados, transformados. Não permitir que o mundo tenha influência sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, mas que o mundo seja influenciado pela mente de Cristo, pela revelação de Cristo. Eu disse numa pregação passada, vocês sabem porque Lázaro foi perseguido e os judeus tentaram matar Lázaro? Porque Lázaro foi uma testemunha viva da ressurreição. E se você ressuscitou, você deve ser uma testemunha viva da ressurreição. E você acha que o mundo não vai caçar você? Você acha que o mundo não está de olho em você? Na espreita, esperando você dar uma escorregadinha para dizer, olha, está vendo? Você pensa que não, é dentro da sua casa, é um filho. Olha, está vendo? Sabe disso que é regenerada? Ou você diz que é regenerado? E a espreita. Porque enquanto você está lendo a Bíblia, o mundo está lendo você. Enquanto nós estamos lendo a Bíblia, o mundo está nos lendo. Por isso que é uma coisa muito séria. Uma carta escrita, uma carta viva. Agora a gente fica aí chorando nas minhas. Pois é, fulano me critica, fulano me rejeita, fulano não sei o quê. E daí? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Tem gente que... Um dia alguém me falou, Humberto, aquela pessoa não vai com sua cara. Eu falei, mas ela tem razão, porque eu sou feio mesmo. Vou fazer o quê? Agora, ficar discutindo aceitação ou não, se você me aceita, você deve aceitar por causa de Cristo. Agora, por outras conveniências, não faça isso não. Agora o mundo vai nos rejeitar. Não espere nada disso aqui. O mundo está se unindo em torno do verdadeiro. Não sei se vocês estão... Faça a leitura do que está acontecendo no mundo. Faça a leitura. O sistema está se unindo, está todo mundo aí se unindo em torno... Cuidado que os verdadeiros... Eu creio que a igreja verdadeira vai passar por perseguições. A igreja de Jesus Cristo. Esta igreja vai passar por tribulações. Nós vamos passar por um funil apertado. Aí agora eu quero saber quem é quem. Porque quando o comunismo entrou lá na ex-União Soviética, coisas aconteceram. Grupo de 1000 pessoas numa congregação, no final, restou lá 10 gatos pingados. Segundo a história, um general chega na frente e fala, olha, quem é nascido de novo aqui, ou que é crente, se cuide porque nós temos uma coisa muito dura para dizer para vocês. Aí, um levantou, o outro levantou, foi levantando e falou, olha, vocês não entenderam o meu recado. Vocês não estão entendendo. Quem tem convicção da sua experiência de Jesus Cristo, permaneça. Quem não tem, sai. Depois sai mais um grupo. Ele falou, vocês não estão me entendendo. E ele foi espremendo, sei que ficou um grupinho pequeno. Ele falou assim, eu quero dizer para vocês que eu também sou um cristão. Só que eu não podia dizer para todos, porque com certeza quem não é cristão ia me trair. Ia me entregar lá para a KGB. Então, e é assim mesmo. Então, eu entendo que o deserto, as tribulações, as perseguições servem para, de uma certa maneira, para fazer, como um coador. Porque é muita coisa falsa entre nós. E para você não ser um falso, tome posse dessa palavra de Deus, porque é a beleza de Cristo. Você olhar para uma pessoa e ver Cristo, e não ver intransigência. A gente olha para determinados irmãos e vê a intransigência. Não tem amabilidade, não tem mansidão. Trata com coice. Então, Deus precisa nos levar ao quebrantamento diário, para que as pessoas vejam um Cristo em nós. Agora, não esqueça, se você é um verdadeiro, você é alvo do religioso e alvo do mundo. O mundo vai te caçar. E os religiosos também, porque a carne persegue os do Espírito.
Sempre foi assim, desde o início. Em virtude daquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós, estamos diante de Deus sem culpa e completamente perdoados. E o que Ele está fazendo em nós é para nos apresentar sem mácula e sem mancha. Veja interessante, nós já estamos e seremos. Paradoxo da Bíblia. Alegres, mais tristes, tristes, mais alegres. Ricos, mais pobres. São os paradoxos da Bíblia. Perfeitos, mas ainda vamos ser apresentados. Vamos lá? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, perfeitos em Cristo. E agora Cristo vai nos apresentar sem mácula e sem mancha, sem ruga diante de Deus. Esse é o projeto de uma igreja gloriosa. Quando nós falamos de igreja aqui, não é igreja batista não, viu? Nem presbiteriana, nem católica. Estamos falando de igreja como organismo vivo, pessoas regeneradas, lavadas pelo sangue, que essas pessoas estão esparramadas, espalhadas pelos 4 cantos da terra. Você vai abraçar o irmãozinho lá no fim do mundo, em Cristo. Este é da igreja de Jesus Cristo. Há muita gente pode estar nas instituições religiosas. Diferente. Você está aqui, é uma instituição religiosa. Mas isso aqui você pode dizer assim, todos são da igreja de Jesus Cristo? Nem todos. Aí você que tem que conferir diante de Deus. Se você faz parte dessa igreja gloriosa, porque foi lavado. Não porque você ficou membro de igreja nenhuma. Nem porque você foi batizado nas águas. Você se filiou à igreja de Jesus Cristo pelo sangue do Cordeiro, lavado, purificado, perdoado, completamente. Esse faz parte da verdadeira igreja. Agora, fazer parte do grupo, aí você escolhe, é de foro íntimo, cada um escolhe onde mais se identifica, pode ser aqui, pode ser lá no outro lugar. Ninguém fica disputando. A igreja só existe uma, é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, pois nós o temos continuamente, nós o temos vivendo sempre em nós. Ele ressuscitou para nos manter sempre justos no céu e vive em nós, aqui na terra, para manifestar sua beleza. Aí, como eu gosto dessa frase, Cristo em nós é céu na terra. Por que ele é céu na terra? Porque a origem de Cristo é celestial. Agora imagine uma coisa, queridos irmãos, antes da gente ir para o almoço. Imagine o seguinte: há um céu dentro de você, ali, naquele ambiente pesado, naquele ambiente complicado, cheio de problemas. Como é que você vê isso? Se há um céu na terra, por que nós nos curvamos às dificuldades? Nós ficamos deprimidos. Por que nós ficamos deprimidos diante de tantas coisas deste mundo? Porque esquecemos que há em nós um céu. Quando Jesus, há 2000 anos atrás, andava, ia para Betânia, o céu ia com ele, porque ele era céu na terra. Ele ia para Jerusalém, o céu estava em Jerusalém, porque ele era céu na terra. Ele ia para outro lugar, para outra aldeia, Jesus, o céu estava lá. Agora, se você morreu e ressuscitou, e Cristo vive em você, por onde você vai, o céu é céu na terra. Em que ambiente? Alguns vêm, para encerrar, as figuras, as sombras. É uma sombra, que nós já também, na realidade, não precisamos ficar olhando mais para a sombra. O sol é uma sombra da realidade que tipifica Cristo. A lua é uma sombra que tipifica a igreja. A lua não tem brilho próprio, porque recebe um brilho que vem do sol. Então nós somos a igreja, nós não temos brilho próprio, temos um brilho emprestado que vem do sol, da justiça que é Jesus Cristo. E as estrelas, como parte de cada um de nós, a pergunta é esta, que tipifica cada um de nós, cada estrela. Em que momento você vai ver a estrela? Em que momento? À noite. E é lá que a gente vai brilhar. É lá que é céu, nas trevas. Não tente fugir. E se você quiser ver uma estrela ao meio-dia, o que é que você faz?
Você faz um buraco bem profundo e vai lá. Lá de baixo você olha e você vai ver uma estrela. Nós nascidos de novo, vamos ver, devemos ter essa visão. É que é lá no ambiente ruim, é lá na casa que a situação está complicada, é lá que o céu deve brilhar, é lá que a estrela é vista, como testemunhas vivas aqui na terra. Sermos um povo em que o mundo pode dizer, este ressuscitou, este tem Cristo. Eu vi o Evangelho, eu vi uma declaração muito maravilhosa de uma pessoa que falou assim: Humberto, hoje eu creio, porque eu vi o Evangelho naquela pessoa, eu vi Cristo, por isso que eu fiquei encantado por esse Jesus Cristo. E eu, e você, e nós. Só misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Uma coisa eu quero garantir, baseado na Bíblia: tudo está consumado, tudo está feito. Agora olhar, Jesus, eu quero a Ti. Amém? Um bom almoço na graça do Senhor Jesus Cristo.